O Brasil deve colher na safra 2022-23 311 milhões de toneladas de grãos, um novo recorde. Serão 14% a mais ou 39 milhões de toneladas acima do que no ciclo anterior. A projeção foi feita pela Conab. No final do ano passado, o órgão previa 313 milhões de toneladas, mas o número caiu com a seca, principalmente no sul, e castigou as lavouras. Nós estamos vendo agora o gráfico da Conab, mostrando que a tendência geral é de aumento na área plantada para 77 milhões de hectares, um avanço de 3%. Com a expectativa de um clima mais favorável do que no ano passado, o rendimento médio pode aumentar até 11% e superar 4 toneladas por hectare. O milho, como nós vemos na tela, é o que tem colheita de 10% prevista maior, chegando a 125 milhões de toneladas. Ainda assim, a soja seguirá como o grão mais cultivado no país, com uma colheita total de 152 milhões de toneladas, 27 milhões a mais que em 2022. A área plantada deve crescer 5% segundo estimativas da Conab. Reprisando e frisando o que já estávamos falando, é exatamente isso. Foram dois levantamentos, o da Conab e do IBGE, divulgados, como sempre acontece, no mesmo dia. Eles têm agora, diferentemente de outros levantamentos e outras divulgações, números bastante parecidos. É importante frisar que esse levantamento vem de novembro, de dezembro. Dezembro foi feito um levantamento divulgado e agora um outro. Os números caíram. A seca no sul do país atrapalhou um pouco a produção, atrapalhou um pouco a projeção e agora os números aproximados dão esse reflexo. Vamos voltar a São Paulo com Walter Pulga Júnior, que agora já está corrigido o problema, né, Walter Pulga? Vamos lá com as informações. Números parecidos dos dois levantamentos. É isso mesmo, Cremon. Vamos retomar o que estávamos comentando, né? Os números da Conab mostram aí uma safra aproximada de grãos de 311 milhões de toneladas, como você informava agora há pouco. Agora, com a recuperação da safra da soja, essa colheita brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas, deve atingir, nos dados apurados pelo IBGE, mais de 296 milhões de toneladas agora em 2023. Percentualmente, são quase 12,5% mais, segundo o IBGE, do que no ano passado. Bom, se confirmada essa previsão, nos dados do IBGE, nós teremos uma produção 33 milhões de toneladas maior este ano, 2023, do que em 2022. Isso, em relação à estimativa anterior do próprio IBGE, já significa uma outra alta de 0,80%. Ou seja, todos em períodos, né, variados, há informações de estimativa de safra. São números que são atualizados praticamente todo mês, né? O que ocorre é que há uma diferença sempre dos números da Conab com a IBGE. Mas, de qualquer maneira, o crescimento é evidente, tanto nos números da Conab como nos números do IBGE. A principal cultura do agronegócio brasileiro é a soja, motor desse aumento de produção desse ano, segundo o IBGE, um crescimento superior a 24% na produção brasileira, agora em 2023, o que significa uma diferença de quase 29 milhões de toneladas a mais. Outra contribuição para a expansão da safra deste ano é a primeira safra de milho, que vai crescer pelo menos 16% nos dados do IBGE, ou seja, nós produziremos acima do que tínhamos anteriormente, 4 milhões de toneladas. As duas culturas, vale lembrar, foram prejudicadas no ano passado pela seca na região sul e mais do que isso, seca que também atingiu o Mato Grosso do Sul. Agora, o IBGE também estima que devem crescer as produções. Veja, da segunda safra de milho vai crescer 2,5%, teremos aí mais 2 milhões de toneladas, de algodão em caroço, que vai crescer quase 1,5%, e de sorgo vai crescer mais de 5% nos dados do IBGE. Agora, é importante notar que a safra do feijão também, feijão primeira safra, hein, vai aumentar 3,7%. No geral, os dados do IBGE trazem alguns dados também de baixa para a produção de alguns produtos agrícolas. Veja, há declínio na produção de arroz, que deve cair quase 3,5%. Feijão segunda safra vai produzir menos,
quase 10% menos. Feijão terceira safra também vai reduzir aí aproximadamente em 1% nos dados do IBGE. Agora, atenção para o trigo, viu? A produção de trigo nos dados do IBGE vai recuar mais de 1.600.000 toneladas, vai cair mais de 16%. Ou seja, nós temos aí uma diferença de números, de qualquer modo, mostra que haverá um crescimento na nossa safra de grãos, principalmente por conta de aumento na produção de milho e de soja.